Olá, meus amigos, seguidores! Você quer aprender a discernir ou a entender a diferença entre as verdades espirituais de Deus e os falsos, enganosos discursos? Assista até o final e aprenda junto comigo. Estamos abrindo mais um vídeo do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Fazem parte dos vídeos do canal Vistas Lindas Aéreas Evan Freitas. E depois de ver o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, é muito importante para nós. Vamos lá? Voltamos já já. Hoje e Sempre Bíblia Sagrada, número 71. E o nosso tema de hoje é: quem pode afirmar que Jesus é bom? O texto para a nossa meditação está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Está escrito: Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Vamos então ao nosso comentário. Meu entendimento e comentário sobre este texto. Gente, há cerca de 20 anos passados, nós conseguíamos participar de reuniões mensais onde as ministrações de alguns pregadores impactavam a todos os presentes e até online, por serem realmente usados por Deus. Um deles, em especial, era muito solicitado por várias congregações, e quando era a vez de nossa igreja, o local ficava lotado. E ele sempre começava suas revelações, sua fala, com a expressão: o Espírito Santo está me dizendo que... E era muito difícil duvidar das declarações e revelações apresentadas. Ao final de cada ministração, ele apontava para as pessoas no meio da multidão, citando o livramento ou a cura que Deus havia feito, e muitas vezes expulsando espíritos imundos, curando e libertando. O que ele falava e fazia era convincente e não deixava dúvidas da sua intimidade com Deus. Hoje em dia, fico me perguntando por que estes pregadores desapareceram? Por que as mensagens dos pregadores de hoje não há evidência da presença de Deus a não ser o texto apresentado? As congregações estão cheias de gente enfermas e possessas de espíritos imundos. Quero acreditar que o foco das ministrações foi desviado para o objetivo de lucro financeiro. Com isto, a fé de muitos se esfriou. E muitos desses pregadores foram idolatrados pelo povo. E com isso, alguns pregadores foram tentados a se sentirem cheios de poder e orgulho.
Creio que por esses motivos foram afastados e isolados pois Deus não divide sua glória com nada, nem ninguém. Como está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra. Atualmente, gente, vemos em muitas congregações discursos filosóficos com propósitos motivacionais ou de autoajuda. Esta carta de Paulo, em particular neste texto, ele dá à igreja uma palavra de admoestação, principalmente para ajudá-la a reconhecer a diferença entre pronunciamentos genuinamente espirituais e os discursos enganosos. Dons espirituais referem-se aos homens espirituais. Como citado em 1 Coríntios 2:13, está escrito: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas, sim, com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Gente, por causa da sua necessidade de instrução, os novos cristãos de Corinto deveriam compreender que ninguém nega a Jesus ou diz que ele é maldito, a não ser pelo espírito do mundo, que são diabólicos. Por outro lado, ninguém pode dizer o Senhor Jesus é Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo refere-se também a pronunciamentos exibicionistas que vêm do coração do homem, coração esse que é enganoso e também facilmente enganado. Assim, como a carta aos Romanos diz que logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Jesus, gente, também o inverso é verdadeiro. Ouvindo discursos com propósitos diabólicos, nos desviamos da fé e caímos nas armadilhas do inimigo, perdemos a graça do Pai, pois aborrecemos a Deus. Aqui, no entanto, Paulo exorta os crentes a se apegarem mutuamente em uma distribuição de favores, pois cada membro deve ajudar o outro, compartilhando o conhecimento da palavra e sabedoria que cada um recebe de Deus. É comum, no entanto, em qualquer sociedade de homens ou congregação, seja chamada de corporação. Em uma cidade, há um conjunto de departamentos e setores que governam a sociedade, que podemos chamar de um corpo e seus vários membros, que cooperam entre si em benefício de toda a sociedade. Na antiga Roma, quando se desejava reconciliar o povo romano com o governo, quando estava em desacordo com o Senado, fazia-se um pedido público de desculpas. Entre os cristãos, no entanto, o caso é bastante diferente, pois eles não constituem um mero corpo político, mas são o corpo espiritual e místico de Cristo, como o próprio Paulo depois acrescenta no verso 27. Embora os membros do corpo sejam variados e tenham funções diferentes,
Eles são, no entanto, interligados de tal maneira que se fundem em um. Nós, portanto, somos membros do corpo de Cristo. Por esta causa, declaramos ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, inspirados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos de Cristo, em Cristo e por Cristo. Saiba que Jesus vai voltar. E quando ele se manifestar, quando da sua volta gloriosa, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Vamos então ao nosso momento de oração e gratidão a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero ser grato por enviar Jesus e, através dele, nos dar o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Peço-te, Senhor, o constante discernimento espiritual de origem de cada discurso ou palavra que ouvir. Rogo-te a presença do teu Santo Espírito a dirigir o meu falar, para que cada palavra que eu disser seja para testemunho do seu amor e edificação de vidas, que são partes do corpo de Cristo Jesus. Ó Senhor, peço-te também em favor dos meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus amigos, para que sejam parte do corpo de Cristo. Peço-te também, Senhor, em favor dos seguidores do nosso programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Visita-os, Senhor. Em um nome santo e glorioso de Jesus Cristo, meu Senhor, eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro cura sobre o teu corpo e declaro paz para a tua alma, agora e para sempre. Aleluia. Até o próximo vídeo, querendo assim o nosso Deus. Até lá.